Salmo de número 24. E nós vamos fazer o seguinte. Os homens vão ler os versos 1 e 2. As mulheres vão ler os versos de 3 a 6. E depois todos nós vamos ler de 7 a 10. Entenderam aqui? Esquema? 1 e 2 homens, 3 a 6 mulheres e o restante vamos até o verso 10. Todos juntos. Vamos lá. Homens. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Senhor, em nome de Jesus, diante do Senhor nós nos colocamos para exaltar e glorificar o Teu nome, reconhecer a grandeza, a majestade, a beleza que te pertencem, reconhecer a Tua soberania e o Teu governo absoluto sobre tudo o que há, reconhecer, Deus Pai, que o Senhor é Rei sobre todos os povos e nós pertencemos a Ti. Celebrar a grandeza e a majestade de Teu Filho, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu por nós, ressuscitou por nós, está assentado à Tua direita e intercede por nós. Tudo, ó Deus, para a Tua glória e para a nossa alegria. O Senhor, que é o nosso Deus, nessa manhã, Pai, abre nossos olhos para ouvir a Tua palavra e entendê-la e aplicar aos nossos corações, trazendo a nós conforto, alegria, pois o Senhor, que é o nosso Deus, tem estado conosco todos os dias. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos sentar, irmãos. Primeiro, ouviram o barulho da multidão, os gritos, os clamores, e à medida em que ele se aproximava, podiam ouvir o que todo mundo dizia: o rei vem, o rei vem, o rei vem. Muitos curiosos, mais do que nunca, inclusive, saíram às ruas para ver o que estava acontecendo. Algumas pessoas estavam rasgando seus casacos e jogando na estrada. Outros estavam subindo em árvores, puxando galhos. E as crianças começaram a se alinhar pelas ruas da cidade, agitando galhos de vitória e cantando: Hosana, bem-aventurado o rei que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então, eles viram o próprio rei, um homem sobre um jumento, o símbolo da autoridade real, vindo em paz. E alguns começaram a perguntar: quem é esse? Quem é esse? E a multidão respondia: esse é Jesus. Foi o que aconteceu no primeiro domingo de Ramos, no dia em que Jesus entrou em Jerusalém, gentil e montado em um jumento. Mas outra coisa estava acontecendo naquele dia. Enquanto Jesus estava fazendo a sua entrada triunfal, os sacerdotes estavam louvando a Deus no templo. Foi o primeiro dia da semana, de acordo com os antigos rabinos, e os sacerdotes estavam recitando o Salmo 24. Era a preparação para a Páscoa, uma semana antes. E o Salmo 24 dizia: levantai as vossas cabeças, ó portais, levantai, ó antigas portas. Quem é o Rei da Glória?
para que possa entrar. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai as vossas cabeças, ó portas, levantai-vos, ó portais eternos, que o Rei da Glória possa entrar. Quem é ele? Quem é este Rei da Glória? O Senhor Todo-Poderoso, ele é o Rei da Glória. As pessoas na rua e os sacerdotes no templo faziam a mesma pergunta: quem é este rei? O povo da cidade disse: Jesus. Os sacerdotes disseram: o Senhor Todo-Poderoso, no Salmo 24. E de uma maneira que ninguém poderia entender naquele momento, os dois tinham razão. Os dois grupos tinham razão. Jesus é o Rei Todo-Poderoso. Jesus é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. O Salmo 24, meus irmãos, é uma canção da glória ao Rei, ou do glorioso Rei. E é claramente dividido em 3 estrofes. Alguns estudiosos dizem que são realmente 3 poemas diferentes, mas as 3 estrofes formam um único salmo. O primeiro elogia o Senhor como Criador, versos 1 e 2, como vocês leram. O segundo recebe ele como seu Salvador, versos 3 a 6. E o terceiro o recebe como Rei, versos 7 a 10. Não é certo quando é que esse salmo foi escrito, nós não temos ideia. Mas podemos fazer aqui e dar um palpite. O salmo é sobre Deus fazendo uma entrada real em sua cidade santa. Portanto, a maioria dos estudiosos pensa que ele foi escrito quando Davi trouxe pela primeira vez a Arca da Aliança a Jerusalém. A Arca da Aliança era uma caixa de madeira toda forrada, toda banhada em ouro puro. Era a caixa sagrada e dourada que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Ela havia sido formada nos dias de Moisés, como diz Êxodo 25. E dentro dela havia 2 tábuas que continham os 10 mandamentos, a aliança de Deus com o seu povo. No topo dessa caixa havia o que se chama de propiciatório, uma tampa. E essa tampa tinha 2 querubins com as suas asas, os 2 voltados de rosto um para o outro, com as asas tocando uma na outra. No topo dela estava esse propiciatório onde o sangue do cordeiro era jogado pelo sumo sacerdote, o sangue da expiação, que ele fazia isso uma vez por ano. A Arca da Aliança tinha muitas vezes sido trazida, ou o povo de Deus levava essa arca em vitórias de batalha, por exemplo. Nós vemos isso, por exemplo, nos registros de Josué. Levou-os, por exemplo, do Jordão, derrubou os muros de Jericó. No entanto, quando os israelitas deixaram de confiar em Deus, a aliança foi capturada pelos filisteus. 1 Samuel capítulo 4 diz isso. E logo os filisteus descobriram o quão perigoso é viver na presença de Deus. Quando os filisteus começaram a morrer de enfermidades e viram a arca destruindo o seu Deus, eles enviaram a arca de volta para Israel. Por um tempo, a arca de Deus permaneceu na casa de Abinadab. Mas uma vez estabelecido o reino, Davi decidiu levar a arca a Jerusalém. O problema é que a arca era tão perigosa que os israelitas também sofreram, tanto quanto os filisteus. Durante uma jornada, um homem chamado Uzá estendeu a mão para segurar a arca e foi morto instantaneamente. Eles estavam carregando a arca numa carroça parecida com a que os filisteus tinham enviado a arca de volta. A arca ia cair, Uzá ia pegar e proteger a arca, e morreu instantaneamente. O pessoal pergunta, mas por que Deus fez isso, né? Puxa, ele ia proteger a arca. É porque estava tudo errado no culto. A arca não podia ser carregada numa carroça, deveria ser carregada em varais de ouro, esculpidos para isso. E ninguém poderia tocar a arca a não ser os levitas. Veja como Deus é muito forte e sério com o culto dele. Aquele homem morreu. Nesse ponto, parecia mais seguro deixar bem distante. E vários meses passaram. A arca permaneceu na casa de Obed-edom. Quando Davi viu que Deus estava abençoando Obed-edom, ele novamente decidiu trazer a arca a Jerusalém. Isso pode ter sido exatamente a ocasião em que o Salmo 24 foi escrito. Dessa vez fez tudo certinho, como diz a lei. Os levitas com a arca nos seus ombros carregadas, nos seus varais, porque o culto a Deus é definido por Deus e não por nós. Quando então eles entram na cidade,
eles cantam, provavelmente Davi compôs e cantou este salmo. O tempo na história de Israel, quando Deus fez aquela entrada real, foi quando a Arca da Aliança foi trazida para Jerusalém. E aqui nós vamos ver nessa manhã esse texto falando sobre o rei. Como esse texto nos ensina acerca do Senhor Jesus e da sua vitória. Vamos olhar 3 coisas. O rei de todos, o rei e o seu povo, e o rei e a sua glória. Vamos olhar o rei de todos, versos 1 e 2, veja só. O Salmo diz assim, o Salmo começa a louvar a Deus como o mestre do universo, o rei do universo, o Senhor do universo. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e o que neles habitam. A terra é do Senhor e tudo nela, o mundo e todos os que nele habitam, porque fundou os mares e estabeleceu-os sobre as águas, é o que diz o versos 1 e 2. As palavras iniciais são exatamente o seguinte, ao Senhor, é assim que começa o Salmo. Ou seja, a terra e o que pertence, o que preenche a terra, pertence ao Senhor. E não pertence a ninguém mais. É dele e tão somente dele. Tanto as coisas, o que nela se contém, como as pessoas, os que nela habitam, são do Senhor. O Senhor é o rei de todas as pessoas. O israelita poderia substituir por qualquer um dos seus inimigos, como por exemplo, os assírios. Yahvé é o Senhor deles também. Os filisteus, eles poderiam colocar lá, do Senhor pertence todos, inclusive os filisteus. E você, meu irmão, pode substituir por qualquer entidade mais assustadora para Israel, para nós, que possa existir na nossa época, e ainda assim nós veremos a mesma afirmação, é do Senhor. O mundo e os terroristas do Estado Islâmico pertencem ao Senhor. Todos os que habitam nela, o mundo, a terra e todas as potências pertencem a ela. Deus é o dono de tudo. Nada foge do controle dele. Nada, absolutamente nada. O rei de tudo que há. Esses versículos afirmam a absoluta propriedade de Deus sobre tudo que existe. O mundo inteiro pertence a ele. Isso inclui não só o mundo em si, mas também tudo dentro do mundo. As rochas, as árvores, os pássaros, as abelhas, os vermes, as baratas. Mulheres. Tudo pertence a ele. Absolutamente tudo. Todas as pessoas pertencem a Deus também. Os inimigos de Deus, os que se revoltam contra ele, os rebeldes que se opõem, os que não creem no Senhor, os líderes do nosso país e de todas as nações que parecem estar controlando todas as coisas, pertencem ao Senhor. Todas as pessoas pertencem a Deus, pois ele reivindica autoridade sobre todos os que vivem em seu mundo. O grande teólogo e estadista calvinista holandês Abraham Kuyper disse, na extensão total da vida humana, não há nenhum centímetro quadrado acerca do qual Cristo, que é o único soberano, não declare, isso é meu. Tudo pertence a ele. Nós pertencemos a um Deus soberano. Mas em que base ele reivindica isso? Por que ele é dono de tudo? Com que base? O texto diz, com base na criação. Veja o verso. A terra pertence ao Senhor porque ele a fez. Ele a fundou, ele a estabeleceu. O primeiro pronome no verso 2 é enfático. Literalmente é ele mesmo e nenhum outro lançou os fundamentos da terra. Os dois verbos parecem referir a aspectos distintos da obra do Senhor. O primeiro verbo definitivamente se refere a uma obra passada, quando ele diz o seguinte, ele fundou a terra. Ele fundou a terra sobre os mares. Foi algo que ele fez definitivamente, de uma vez por todas. Mas o segundo verbo, ele está numa forma diferente no original. E se refere a algo que Deus repetidamente faz. E sobre as correntes ele a estabelece. Na nossa versão diz ele estabeleceu, mas a versão mais apropriada é ele a estabelece. Em outras palavras, o salmista está dizendo, o Senhor é rei de tudo, por quê? Porque ele criou todas as coisas e porque ele continua mantendo todas as coisas. Deus criou e Deus mantém o que criou. Deus mantém a existência de todos os seres humanos, Deus mantém o universo coeso em sua beleza e harmonia, Deus sustenta tudo o que ele criou.
E uma vez que ele criou e cuida do mundo, essa é a ideia, ou seja, Deus criou e mantém o que criou, Deus detém a propriedade e a soberania sobre o mundo. Deus é o Criador, e porque Ele é o Criador, Ele também é o Rei. O poder de Deus na criação lhe dá o direito de governar tudo o que Ele faz. Ele tem o direito de pedir o que Ele quiser de nós, porque Ele nos criou. Desde que Ele nos fez, Ele é o nosso dono, e é Ele quem diz como devemos viver e o que devemos fazer. Isso aqui é importante, porque as pessoas perguntam para nós, com que autoridade vocês cristãos estão dizendo para as pessoas que casamento, por exemplo, é entre homem e mulher? Por que não pode ser entre homem com homem, mulher com mulher, um homem com vários homens, uma mulher com vários homens, um homem com um animal, um homem com uma criança? Essas coisas loucas que as pessoas estão colocando aí. Vocês não têm direito. Quem disse para vocês que o correto é sempre homem e mulher? A nossa resposta é Deus, que é o Criador de tudo. E que porque criou tem o direito de dizer como as coisas funcionam e exigir de nós plena obediência. Nós precisamos voltar a reafirmar isso para o mundo, meus irmãos. Deus é o Senhor de tudo. E é Ele quem diz e define como as coisas devem ser feitas. É por isso que o debate sobre origens é tão importante. Quando as pessoas discordam sobre a origem das espécies, sobre o começo do mundo, eles não estão simplesmente discutindo sobre como o universo foi feito, mas sobre quem está no comando de tudo. Se Deus não é nosso Criador, então Ele não pode ser o nosso Rei. Nos dias de Handel, por exemplo, a alternativa era o deísmo. A visão de que Deus criou o mundo, mas depois deixou o mundo correr sozinho por sua própria conta, como quem dá uma corda num relógio e deixa o relógio funcionar sozinho. Mas o Salmo 24 responde dizendo que Deus está governando o universo neste momento. No século 21, a forma de ver as coisas do mundo prevalecente é o naturalismo. A crença de que a natureza é tudo o que existe é natureza. E nós, às vezes, imperceptivelmente, repetimos o discurso quando dizemos a mãe natureza é muito sábia, a natureza é muito sábia, a natureza é forte, é poderosa, a natureza ela se restaura. Nós estamos, na verdade, refletindo essa mentalidade naturalista que é uma outra religião. Mas isso nada mais é, meus irmãos, o naturalismo nada mais é do que uma negação da criação. Por isso não falamos a natureza, falamos a criação. E é também uma negação do governo soberano de Deus. Se tudo funciona por sua própria conta, nós não temos que prestar contas a ninguém. Richard Dawkins, que escreveu Deus do Delírio, um neo-ateísta, disse em uma entrevista para a GNT o seguinte: eu não creio em Deus, porque se eu acreditasse na existência de Deus, eu teria que acreditar que preciso prestar contas a alguém. Pois se Ele é o Criador, nós somos a criatura. Essa é a razão fundamental do ateísmo, dele e de tantos outros. Incredulidade, um coração revoltado contra Deus, uma rebelião da alma, que tenta usar argumentos dos mais diversos para provar que Deus não existe, o que é impossível, é improvável. Paulo diz em Romanos capítulo 1 que os homens tentam esconder a verdade, trocando-a por mentira. Sufocar a verdade é o texto lá em Romanos 1. E o que eles querem dizer? Quando eu costumava ir tomar banho com os meus primos no rio, porque eu gosto de rio e não de praia, né? A gente ia jogar bola na beira do rio, depois ia jogar bola dentro do rio mesmo. E uma das coisas que a gente gostava de fazer era pegar a bola e tentar colocá-la e soltar. Colocar e soltar. Essa é a ideia, empurrar a bola e deixá-la no fundo. Ela não fica, ela sai o tempo inteiro. Paulo diz, é isso que os homens estão tentando fazer com a verdade, sufocá-la, mas é impossível, porque todas as vezes que você tenta fazê-la, ela volta à tona, dizendo para você que aquilo que você está negando é, na verdade, real. A criação inteira está dizendo o tempo inteiro, Deus é o meu Criador, Ele é o Senhor de tudo. Não adianta. Um escritor que entende isso é Philip Pullman, o autor mais vendido de ficção infantil. O propósito explícito de Pullman é persuadir os seus leitores de que o cristianismo é falso. E uma maneira que ele faz isso é negar que Deus é o Criador. Ele lançou um livro que já está em português chamado A Luneta Amber. E um dos anjos de Pullman diz o seguinte: a autoridade, Deus, o Criador, Senhor, Javé, El, Adonai, o Rei, o Pai, o Todo-Poderoso,
todos esses nomes foram dados. Ele nunca foi o Criador. Ele era um anjo como nós, o primeiro anjo verdadeiro, o mais poderoso, mas ele foi formado de poeira, como nós. E pó é apenas um nome para o que acontece quando a matéria começa a se estender. Os primeiros anjos se condensaram de poeira, e a autoridade, que é como ele chama Deus, foi a primeira de todas. Ele disse àqueles que vieram depois dele que ele os tinha criado, mas é uma mentira. Vocês acreditam nisso? Esse é um livrinho para crianças, ensinando ateísmo para as crianças. Não é uma mentira, é verdade, a mais clara verdade. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, tudo no universo inteiro é estampado com a inscrição: feito por Deus. Feito por Deus. Esse fato por si só dá a Deus o direito de reivindicar sua autoridade real sobre cada pessoa no mundo, incluindo cada pessoa aqui nessa manhã. E a única maneira de escapar de sua autoridade é rejeitar o ensino do Salmo 24, como Philip Pullman tem feito, e negar que a terra é do Senhor, pois Ele a fundou sobre os mares. Meus irmãos, tudo isso é importante para nós. Que o Senhor exerce soberania em todo o mundo e mantém uma ordem em sua criação, nos permite viver em um mundo sem medo no final. O mundo do paganismo, o mundo do Oriente Antigo era estável. Por exemplo, a sociedade mesopotâmica sofria de ansiedade. E sabe qual era o problema? O problema era teológico. A natureza dos deuses pagãos tornava impossível viver em paz. Na fé pagã, mesmo as divindades, elas se opunham umas às outras. E eles podiam sabotar os planos umas das outras divindades. Por exemplo, há um épico chamado Épico de Gilgamesh, que Enlil e outros deuses decretaram destruir a humanidade com um dilúvio. Mas Ea, à sua própria maneira, vazou o plano para Utnapishtim, alertando e orientando a construir um barco para salvar sua vida. Divindades pagãs, no entanto, não tinham qualquer poder final. Havia um ambiente ao redor e além dos deuses que era chamado de magia. E os deuses faziam uso de magia a fim de colocar um feitiço nos seus oponentes. Se aquele era o seu mundo, como é que eles poderiam ter paz? Como é que eles poderiam ter sanidade se vários deuses ficam brigando uns com os outros e podem destruir a raça humana? No entanto, meus irmãos, a verdade é que a terra e tudo que nela há pertence a um único Deus vivo e verdadeiro, o Senhor. Ele infunde em seu mundo uma certa estabilidade e nós podemos ter paz. Agora, vocês lembram de Colossenses 1,17? Ele mesmo, Cristo, é antes de todas as coisas, diferente de todos os deuses pagãos, e nele tudo subsiste. Ou Hebreus 1,3, que nos assegura que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus continuamente sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. O Filho de Deus supre toda a cola que mantém o universo unido e coeso. Deus dá ordem e coesão ao mundo. Contudo, devemos indicar que isso não significa que não teremos tornados, terremotos, inundações, partidos de esquerda no poder e coisas piores do que isso. Significa, no entanto, que há uma ordem, que há uma previsibilidade no mundo criado, que torna, inclusive, a ciência possível. Por que a ciência se desenvolveu exatamente por causa da fé cristã. Há um livro de Nancy Pearcey chamado A Alma da Ciência que diz que todas as maiores descobertas científicas da história nascem de uma visão de mundo que crê na existência do Deus Criador. É porque Deus criou tudo e mantém tudo unido, coeso, que é possível lançar-se à pesquisa. A ciência só é possível porque Deus é o Criador. Então não há contradições entre ciência e fé. Na verdade, é impossível a ciência sem a fé no Criador. Mas ainda, também nós temos aqui razão para a sanidade. Significa que há uma certa uniformidade sobre a vida na criação de Deus e que podemos confiar. Amanhã de manhã, quando você acordar, o sol estará lá no céu novamente.
E o seu dia continuará tendo as 24 horas normais. As coisas ocorrerão do mesmo jeito, repetidamente. Tudo ocorrerá como sempre ocorreu. Por quê? Porque Deus é aquele em quem podemos confiar. Eu estou salvo da ansiedade porque não estou sujeito a uma divindade pagã sem poder, mas ao fiel Senhor, ao Senhor Jesus, ao Rei Todo-Poderoso. O universo está nas mãos do Rei da Glória. Ele sustenta tudo. Que verdade incrível, né? Mas em segundo lugar, o salmista me convida a olhar para o povo do Rei. Se Deus é o Rei de toda a criação, então, obviamente, todos lhe devemos lealdade. No entanto, Davi levanta uma questão aqui. Quem pode subir a colina do Senhor? Quem pode entrar no seu santo lugar? O que significa que é o santo templo de Deus. Em outras palavras, quem tem permissão para entrar na corte do rei? Para ter audiência com o rei? Que tipo de homem e mulher será admitido na presença de Deus no céu? Primeiro, o Salmo diz que aqui nós temos uma presença, a presença de um Deus santo. Deus é um Deus santo. Ele é absolutamente puro. Aqueles que veem a sua presença devem ser santos e puros também. A Escritura diz que o Senhor, seu Deus, é um fogo consumidor. Deuteronômio 4:24. O que isso significa? Se você, por exemplo, meus irmãos, se hoje pela manhã algum de vocês resolveu fazer um churrasco de Páscoa, sim, porque é possível fazer churrasco na Páscoa, não tem problema não. Não é pecado não, gente. É pecado até não fazer o churrasco. Mas imagina que você está fazendo um churrasco aqui depois do culto e derrama um molho de churrasco na sua camisa branquinha que você ganhou esse fim de semana. Ela vai ficar o quê? Manchada. A camisa não está mais limpa. Não é isso? A santidade, por outro lado, ela é ativa como fogo. O que acontece se esse molho cai nos carvões que você está esquentando para o churrasco? O carvão fica sujo? Hã? Não. O fogo queima o molho de churrasco. Da mesma forma, quando o pecado e a impureza vêm à presença de Deus, Deus não fica sujo, como a sua camisa fica. Não. A santidade consome o pecado como fogo consome o molho de churrasco. Aqueles que vêm à presença de Deus devem ser santos para a sua própria proteção. Temos de estar limpos e puros antes de ir à presença de Deus, ou a sua santidade vai nos consumir em nosso pecado. E esse é o nosso problema. Porque nós todos aqui somos pecadores. Ninguém aqui pode se considerar mais santo que o outro. Todos temos fracassos, falhas e pecados que cometemos nas últimas horas e estamos hoje na presença de Deus. Então, como é que a gente pode entrar na presença de Deus? A segunda estrofe explica quem é digno. Aquele que tem mãos puras, coração puro, que não levanta sua alma a um ídolo ou jura pelo que é falso, e receberá a bênção em vindicação de Deus, o seu Salvador. Tal é a geração daqueles que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Para entrar na presença do rei é preciso ter obediência externa e integridade interior. Isso é o que se entende por mãos limpas e coração puro. Mãos limpas, atitude externa, coração puro, integridade. Mão limpa não se refere à higiene pessoal. Não é o que as mulheres fazem quando andam com aquela bolsa cheia de muitas coisas, inclusive com um vidro de álcool em gel, para cada 5 minutos limpar a mão. Né? Não é isso. Não é pureza ritual, mas manter os mandamentos de Deus. Fala sobre ações. Não podemos ir à presença de Deus com mãos manchadas, com coisas erradas que fazemos. Mas temos que reconhecer que cada pecado que cometemos deixou sua mancha em nossas mãos. Tudo o que roubamos manchou nossas mãos diante de Deus. Manchas sujas de todas as coisas falsas e cruéis que nós já dissemos e escrevemos. A impressão de cada maçaneta que não deveríamos ter aberto. Cada clique do mouse ou pressionar da tecla está tatuado com a ponta dos nossos dedos. Nossas mãos estão manchadas com uma vida de pecados. E Deus diz que aqueles que vêm à sua presença devem ter mãos limpas, puras, um coração puro.
obviamente se refere à vida da alma. Deus requer integridade interior, bem como obediência externa. Não é suficiente ser limpo por fora, devemos ser limpos por dentro também. Nossos pensamentos, nossas intenções, nossas motivações devem ser puras. Imagine quão horrorizados ficaríamos se outros vissem os pensamentos que nós temos. Mas Deus vê cada pensamento que passa em nossas mentes. Ele sonda os motivos mais sutis de nossa alma. E este Deus Santo, que nos possui e nos fez, requer que sejamos puros por dentro, sem nenhuma mancha dentro de nós. A segunda metade do verso 4 proíbe idolatria e requer a revelação da verdade. A idolatria tem a ver com adorar outros deuses. E aqui envolve adorar Deus e a verdade, tem a ver com relacionamentos humanos também. Por isso esse texto fala sobre amar tanto Deus como o próximo. Ele não se entrega à falsidade, isso tem a ver com nossos corações. A expressão entregar basicamente significa confiar em alguém. Isso é o que significa no início do Salmo 25. Por exemplo, veja o Salmo 25, versos 1 e 2. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio. É essa a ideia da palavra, confiar. Quando nos entregamos à falsidade, nós confiamos em mentira. E nesse caso, falsidade aqui são os falsos deuses. Por que nós confiamos em uma mentira? Nós queremos algo. Então confiamos que a falsidade conseguirá isso para nós. Se eu quero que as pessoas pensem que eu sou piedoso, então eu minto sobre minha leitura bíblica. Se eu quero um trabalho, eu minto sobre o meu currículo. Nós também mentimos porque não queremos ser punidos, envergonhados. Confiamos em uma mentira para nos proteger das consequências do que nós fazemos. Ou podemos decidir que uma coisa que eu quero é tão boa que eu minto para obter essa coisa. Se você tem um problema com isso, você precisa reconhecer que isso começa lá no seu coração, com idolatria do coração. Você está adorando um falso Deus, confiando que mentiras farão coisas para você quando você deveria adorar e confiar em Deus que faz coisas para você. Não jura enganosamente, isso move de nossos corações para as nossas palavras. Isso inclui nossas palavras faladas, escritas, enviadas por e-mail, postadas na internet. Deus requer que aqueles que entram em seu santo lugar sejam sempre verdadeiros no que escrevem, no que dizem, no que falam. 4 coisas que você precisa fazer para conhecer o Rei. Somente uma pessoa que tem tanto obediência exterior quanto integridade interior, que ama a Deus e ao seu próximo, irá receber a bênção do Senhor, porque esse jurar enganosamente envolve atitude com os outros. E aí cabe uma pergunta para nós nessa manhã. Quem de vocês aqui, quem de nós aqui, quem pode se enquadrar nesse padrão aqui? Levante seu braço se você está perfeito em tudo o que foi dito aqui. Quem de vocês e quem de nós nessa manhã é puro, limpo nas mãos, puro no coração, que em nenhum momento da sua vida se entregou à mentira e à falsidade ou confiou em outro que não o Senhor? Quem aqui já não fez juramentos que não foram verdadeiros ou expressaram em suas palavras coisas que não foram verdadeiras? É quase como uma pergunta: quem não tem pecado atira a primeira pedra? Nenhum de nós. Nenhum. Mas nós lemos na Bíblia que existe um único homem que tem cumprido completamente esses requisitos. Jesus Cristo. Ele tem mãos limpas, pois ele nunca cometeu pecado. Hebreus capítulo 4, verso 15, ele foi tentado em todas as coisas da nossa semelhança, mas sem pecado. Ele tem um coração puro, pois ele é cheio de graça e verdade. João capítulo 1, verso 14, vimos a sua glória, a glória como no de gente, cheio de graça e de verdade. Ele confiou apenas em seu Deus, Deus Pai. 1 Pedro 2, 23, ele se entregou a ele.
e nenhum engano foi encontrado em sua boca. 1 Pedro 2, verso 22, diz que nenhuma maldade, nenhuma mentira, nenhum engano foi encontrado na boca dele. Somente Cristo satisfaz esses requerimentos. E o nosso texto promete: ele recebeu as bênçãos do Senhor. Veja o verso 5. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. A ressurreição foi a grande vindicação dos filhos sem pecado. As boas novas é que Jesus satisfez esses requerimentos, meus queridos, não apenas para si mesmo. Ele veio fazer você e eu qualificados para entrarmos na presença de Deus. Há uma pista aqui no verso 5, veja o verso 5. Ele receberá vindicação de Deus, seu Salvador. É isso que essa palavra salvação no verso 5 significa. Ele receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Ele receberá a vindicação. Literalmente, justificar. Justificar. Então esse versículo é sobre justificação, sobre ser declarado justo diante de Deus. Então a questão se torna: em que base alguém pode ser justificado diante de Deus? Na primeira, o Salmo 24 parece ensinar justificação pelas obras. A pessoa que Deus vindicará é alguém que tem mãos limpas, é alguém que tem coração puro, é alguém que não levanta sua alma a um ídolo ou jura pelo que é falso. Não. Aqui parece soar isso, soa como se Deus vindicasse uma pessoa por fazer o que é certo. Mas é claro que ninguém pode responder essa norma perfeitamente. O que é por isso que as últimas palavras do verso 5 são tão importantes. O Deus, seu Salvador. A pessoa que pode subir a colina santa de Deus ainda precisa de um Salvador dos pecados. Ele não é justificado por suas próprias obras, mas pela obra salvadora de Deus. O velho teólogo escocês David Dixon disse: a vida santa do verdadeiro crente não é a causa da sua justificação perante Deus, mas ele receberá a justificação e a vida eterna como um dom gratuito de Deus, em virtude da aliança da graça pela qual se diz que ele deve receber a justiça de Deus da sua salvação. Você crê em Jesus Cristo nessa manhã? Então você recebe a justiça de Jesus sobre você. Ele viveu a vida perfeita que você deveria ter vivido e não pode viver nunca. E então, ao confiar em Cristo, Ele se torna o Deus da sua salvação e toda a vida perfeita e justa é colocada sobre você. É isso que Deus faz. Os pecadores só podem ser justificados por um Deus que salva. É importante lembrar de algo que não é mencionado no Salmo 24, mas é essencial para compreendê-lo. Quando os israelitas subiram ao templo de Jerusalém, eles sempre levavam um sacrifício com eles. A lei de Deus exigia a remoção da culpa através da oferta de um animal perfeito, um substituto para o pecado. Todos os dias os sacerdotes ofereciam 2 cordeiros perfeitos, um pela manhã, outro à noite, para que ninguém jamais entrasse na presença de Deus sem um sacrifício aceitável. Isso permanece verdadeiro para o culto cristão hoje. Os requisitos para entrar na presença real de Deus não mudaram. As únicas pessoas que têm permissão para se aproximar do seu trono são aquelas que têm obediência externa e integridade interior, que amam a Deus e que amam as outras pessoas. A única maneira de satisfazer essas exigências é ser justificado pela fé, crendo no Deus que salva, confiando em Jesus Cristo como sacrifício pelo pecado. O pastor Charles Spurgeon disse o seguinte: é possível que você esteja dizendo: eu não entrarei no céu de Deus, pois não tenho mãos puras, nem coração puro. Olhe para Cristo, que já subiu a colina santa. Ele entrou como precursor daqueles que nele confiam, seguir seus passos e repousar sobre o seu mérito. Ele cavalga triunfantemente no céu, e você cavalgará lá também, se você confiar nele. Mas como posso fazer com que o personagem seja descrito, diz você? O Espírito de Deus lhe dará isso. Ele criará em você um novo coração, um espírito correto. A fé em Jesus é a obra do Espírito Santo e tem todas as virtudes envolvidas nele. Creia nele. Creia nele. Só assim você pode ser considerado íntegro na presença de Deus. Mas isso também nos mostra, meus irmãos, como isso destrói qualquer tipo de visão
que nos faz considerar superiores aos outros. Quando somos colocados pelo espelho da lei, nós olhamos a feiura do nosso rosto. Aí não tem como a gente se achar melhor do que os outros. Isaías, nos 5 primeiros capítulos, foi usado por Deus para acusar e condenar Israel. O capítulo 5 dizia, ai de você, ai daquele que faz isso, e ele estava certo. Até o dia em que ele entrou no templo. Isaías 6. O véu do templo, de repente, se abriu. E no lugar do propiciatório, ele viu um trono, alto e sublime. E viu o Senhor assentado lá, em toda a sua majestade e glória. As vestes enchiam todo o local. Havia muita fumaça. E serafins cantavam, uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E à medida em que eles cantavam, o lugar começou a tremer. E aquele tremor destruiu toda a justiça própria de Isaías. Ai de mim. No capítulo 5 de Isaías, você tem 6 ais. Mas se você é um bom judeu, você sempre espera, peraí, mas está faltando um. Está faltando o 7º. O ai completo. Ele vem no capítulo 6. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Ele confessou seu pecado. E somente aí, com uma noção correta da santidade, uma noção correta de quem ele foi perdoado. E somente aí poderia ser instrumento de Deus para pregar a palavra de Deus. O Salmo 24 diz, quer entrar na presença de Deus? Aqui está quem você deveria ser. Mas você não é. Somente Jesus é. Confie nele. Creia nele. E a vida perfeita dele será contada sua. E então você pode entrar. Os santos estarão no céu, na presença do Deus Santo, vestidos com vestes que lhes foram feitas pelo Senhor da glória, não por eles mesmos. Nós estaremos na presença de Deus, revestidos de uma veste branca, como diz Apocalipse, não a que nós fizemos. Pois se tivéssemos a chance, como diz Spurgeon, de dar um único ponto na veste celestial que receberemos, ela estaria totalmente manchada e inapropriada para o céu. Na glória, a única justiça que nos fará aceitos e recebidos é a de Jesus. Viva desse jeito. Vive entendendo que você é um pecador aceito pela graça. Viva assim. Esse é o povo do rei. Terceiro, a entrada do rei. Versos 7 a 10. O rei de todos, o povo do rei e a entrada do rei. O clímax do salmo vem na estrofe final. Davi afirmou que o governo de Deus sobre toda a criação. E explicou que ele tem o direito de entrar, e ele explicou quem tem o direito de entrar na presença desse rei. Agora o rei vem em toda a sua glória. E o grito que nós encontramos no salmo é: abra os portões, abra largamente os portais eternos. Entre o rei da glória, entre. A última estrofe do Salmo 24 está em forma de diálogo. Para entender o que está acontecendo, ajuda a lembrar uma antiga tradição inglesa. De acordo com o costume antigo, quando o rei da Inglaterra, ou a rainha, entrava na cidade de Londres, através do Temple Bar, um servo anunciava a sua aproximação. O arauto ficava do lado de fora da muralha da cidade e exigia a entrada em nome do rei, gritando: abra o portão! Então, as pessoas que estavam esperando ouviam uma resposta de lá. Esse arauto ouviu uma resposta: quem está aí? Aqui o arauto respondia: o rei da Inglaterra. Então os portais se abriam e o rei entrava na cidade e recebia as boas-vindas dos seus súditos leais em festa. A cena do Salmo 24 é semelhante.
O salmo é uma antifonia, uma canção com uma chamada e uma resposta. Nos dias de Davi, tem sido cantado por coros de levitas e talvez por alguns solistas. Deve ter acontecido algo parecido com esse. Primeiro, o coro cantou fora dos portões da cidade, chamando em nome do seu rei triunfante: levantai as vossas cabeças, ó portas, elevai-vos, portas antigas, para que o rei da glória entre. Mas antes que as portas pudessem ser abertas, o porteiro tinha que ter certeza da identidade do rei. Daí a exigência: quem é este rei da glória? E então os arautos respondiam: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Por essa altura, o coro real começava a ficar impaciente. Então eles repetiam a convocação: levantem as portas, ó cabeças, levantai as portas antigas, para que venha o rei da glória. Quando os portais gigantes se abriam lentamente, o porteiro repetia sua pergunta, não porque fosse difícil ouvir, mas porque queria ouvir a feliz mensagem novamente. Quem é ele? Quem é esse rei da glória? Juntos, todos eles cantavam: o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o Rei da Glória. Ou seja ou não exatamente assim como as coisas foram divididas, o principal ponto do Salmo 24 é que o Senhor de toda a criação é o Rei da Glória. Isso foi revelado quando a Arca da Aliança foi levada até Jerusalém. Foi revelada de uma maneira mais significativa quando Jesus fez sua entrada real no domingo de Ramos. Mas mesmo essa celebração era apenas uma antecipação de uma entrada ainda mais triunfal em sua gloriosa ascensão ao céu. E foi a ascensão de Jesus que Georg Friedrich Händel teve em mente quando compôs a música para o Salmo 24, o Messias de Händel. Depois da sua crucificação, após a ressurreição, Jesus cumprimentou Maria Madalena no jardim, mas ele tinha um aviso para ela: não me detenhas, porque ainda não voltei para o meu Pai. Vai, pois, aos meus irmãos e diz: estou voltando ao meu Pai e o vosso Pai, ao meu Deus e o vosso Deus. Jesus estava falando sobre sua reunião com seu Pai, a sua entrada na glória. Embora a Bíblia não ofereça uma descrição completa daquela entrada real, temos alguns vislumbres dessa glória. Em Filipenses lemos que Deus o exaltou ao lugar mais alto e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2, verso 9. O nome que o Pai deu ao Filho era o próprio nome mencionado no Salmo 24, o nome de Senhor, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso que significa Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, Ele é o supremo Deus e governante de todos. De acordo com Hebreus, quando Jesus voltou para o céu, ele se assentou em um trono majestoso. Hebreus 1:3 diz assim: depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele, o Filho, assentou-se à direita da majestade nos céus. Efésios resume dizendo que depois que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser dado. Meus irmãos, estas e outras passagens do Novo Testamento fornecem pistas da exaltação transcendente de Jesus Cristo. Mas talvez a descrição mais clara vem do Antigo Testamento. Em um sermão, no Salmo 24, John Newton, que escreveu Amazing Grace, diz o seguinte: nós o conhecemos, Jesus, portanto, a partir dessa passagem sublime, como a ascensão ao Pai, e ao nosso Pai, e ao seu Deus, e ao nosso Deus, acompanhado de um comboio de anjos adorando, que demandam a admissão para o Messias, o Salvador, amigo dos pecadores, o Rei da Glória. Meus irmãos, nós podemos imaginar como Cristo ressuscitado se aproximou dos portais do céu, e que talvez os anjos cantassem o Salmo 24, levantai, ó as vossas cabeças, ó portas, levantai, ó portais eternos, que entre o rei, para que o Rei da Glória possa entrar, e talvez os porteiros tivessem perguntado: quem é este o Rei da Glória? E eles teriam dito: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha, pois na cruz e no sepulcro Jesus tinha lutado contra o pecado, contra a morte, contra Satanás. Ele tinha sido forte e poderoso na batalha. Ele destruiu completamente o domínio do pecado. Ele conquistou vitória sobre todos os poderes do inferno. Colossenses 2,15 diz: ele pegou os principados e potestades e os fez um espetáculo público, triunfando deles na cruz.
Sabe, tem uma música de um grupo evangélico aqui, um grupo que eu não vou dizer que é o Diante do Trono, que eles cantaram uma música chamada A Vitória da Cruz. E diz que quando Jesus estava morto na cruz, o inferno inteiro se alegrou. Porque pensaram ter vencido o Filho de Deus. E em determinado momento, Jesus vai lá no inferno, toma as chaves da mão do diabo, diz a música, e vence. Não tem nada disso na Bíblia. Não existe isso. A Bíblia diz que Cristo triunfou sobre os principados e potestades na cruz. Lá na cruz ele destruiu completamente, o véu foi rasgado do alto a baixo, a terra estremeceu, os mortos ressuscitaram naquele dia, como nós vimos no culto de sexta-feira. Ele venceu na cruz e ele ressuscitou todo-poderoso. Não existe essa história de Jesus foi lá ao inferno, não existe isso. Ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele disse ao ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então não tem essa história de foi na cruz, foi no inferno, tirou a chave das mãos do diabo. Isso é uma invenção louca e maluca. O texto está dizendo que, como um herói conquistador, em seu direito de entrar na cidade celestial como Rei da Glória, o Senhor Jesus venceu. Venceu na cruz. E venceu ao terceiro dia, ressuscitando dentre os mortos. Vitorioso, ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou e tenho autoridade para tomá-la de volta. Ele ressuscitou. O Pai o ressuscitou, o Espírito ressuscitou, o Deus triuno atuando na nossa salvação, na morte de Cristo, porque Ele se entregou, mas o Pai o entregou na cruz, e Ele se entregou, diz Hebreus, pelo Espírito de santidade. Ele ressuscitou, mas foi o Pai quem o ressuscitou, pelo poder do Espírito Ele ressuscitou. Que Deus maravilhoso nosso! Você pode imaginar como foi quando Deus, o próprio Filho, tendo terminado a obra da nossa salvação numa cruz abandonada por Deus, entrou nas glórias dos céus, onde foi acolhido de volta aos braços do seu Pai. Nas palavras de um comentarista, estes versículos ilustram a cena, quando depois de terem sido destruídos os poderes das trevas, depois de abolir a própria morte, o Deus homem ressuscitado, o Senhor retorna ao céu em triunfo, e ao se aproximar dos portais celestiais, o arauto celestial clama: levantai as portas, vossas cabeças, ó portas, levantai-vos, ó portais eternos. O Rei da Glória vai entrar. Os observadores angélicos perguntaram: quem é este Rei da Glória? A resposta: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha, o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Meus queridos, mas há um lugar final que para Jesus fazer sua entrada real. E esse é o seu próprio coração. Aqui é importante entender que em todos os que cantam os louvores a Deus e o recebem, é importante que nem todos os que cantam louvores a Deus o recebem como Rei. Páscoa, Domingo de Ramos. Aliás, o Domingo de Ramos é um exemplo perfeito. No primeiro dia da semana, quando os sacerdotes cantavam o Salmo 24, toda a cidade acolheu a vinda de Jesus como Rei. No entanto, no final da semana, as mesmas pessoas pediram que ele fosse crucificado. Não basta simplesmente dizer que Jesus é o Rei da Glória. Você deve entronizá-lo como Rei do seu coração e submeter-se ao seu governo. Se você não é um cristão nessa manhã, se você não confia em Jesus, Jesus está agora fora dos portões. Ele não está simplesmente esperando ganhar uma entrada, ele está exigindo isso. Ele está fazendo isso nesse exato momento, dizendo: abra o seu coração para receber a minha graça. E Jesus é persistente. Ele se recusa a desviar-se e permanece na porta dizendo: afaste-se do pecado, confie no meu evangelho, receba-me como Salvador e Rei. E alguns podem perguntar: quem é esse Rei? A resposta é o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos pecadores, que triunfou sobre a morte através do túmulo vazio e que agora reina em glória como Rei do céu e da terra. Abra o seu coração, confie em Jesus. Faça isso agora, em nome do Senhor. E ao fazê-lo, você vai descobrir que aquele que disse abra é aquele que abriu. Pois ninguém jamais abrirá o seu coração para Deus sem que Deus o tenha dado e aberto primeiro. Vá até Ele, confie no Senhor. Mas para todos nós aqui nessa manhã, há um outro momento muito aguardado e esperado. Um dia, nós veremos um sinal no céu. O céu se romperá. E a Bíblia diz que a glória daquele que virá é tão excelente e excelsa que os elementos da criação não suportam.
Sabe quando um fogo começa a invadir um lugar e as coisas começam a se derreter? Porque o fogo é mais forte que elas. E então virá o Senhor, cercado de miríades de anjos, em toda a sua majestade e glória. Ele virá em todo o seu poder, e todos os seres humanos da terra o verão. E uma voz se ouvirá, convocando todos os mortos a se apresentar. E os que estiverem vivos olharão com grande assombro aquele dia. Os que creem, preenchidos de um gozo e de uma alegria que eles nunca tiveram em todo momento da sua vida. Os que não creem, de um temor e de um medo e de um pavor que nunca experimentaram antes. O mesmo Rei da Glória produzirá essas duas reações nesses dois tipos de pessoas. Os que creem transformados e completamente libertos de seu pecado, transformados tão plenamente que eles não conseguem mais observar e perceber em si pecado, nem tampouco fora deles. E os mortos que creram, ressuscitados com a mesma glória semelhante. Os vivos, cheios de temor e medo, os que não creem. Os que creem, cheios de assombro e alegria, seus corpos e seu ser transformados. Os mortos que em Cristo, ressuscitados em glória. Os mortos que morreram sem Cristo, também ressuscitados, mas cheios de pavor e temor. E então uma santa convocação será feita. E nós então seremos elevados aos céus para nos encontrar com o Senhor e vir em sua grande e maravilhosa comitiva. E todos nós diremos: o Senhor Jesus é o Rei da Glória, o Rei da Glória, o Rei da Glória. E Ele se assentará em seu trono e julgará todas as nações. E dirá aos que creem: entrem no gozo do meu Pai, no reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. E aí quem vai entrar seremos nós, com o Rei da Glória. Nós entraremos com o Rei da Glória. Louvado seja Deus. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor eterno e poderoso, grande e maravilhoso é o Senhor, cuja perfeição é incomparável. O Senhor reina e governa o universo. Nossas vidas estão em Tuas mãos. O Senhor controla tudo, inclusive a nós. Louvado seja o Teu nome. Deus bendito e perfeito, Deus santo e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, dá-nos mais confiança no Senhor. Nos faz depender de Teu Filho Jesus o tempo inteiro, para o louvor da Tua glória. E nos faz ansiar o dia maravilhoso da volta de Teu Filho, em majestade, glória e poder. Que o Senhor produza no coração daqueles que estão nessa manhã sem fé, fé para que creiam em Jesus. Que o Senhor fortaleça a fé daqueles que estão vacilantes. Que o Senhor quebrante o coração, os nossos corações, para que humildemente reconheçamos que o Senhor é Rei e que governa as nossas vidas. Te adoramos, porque o Teu Filho vive, nós também vivemos. Em nome de Jesus. Amém.